Muito boa noite a você que nos acompanha. Estamos direto dos estúdios da TV Nordestina, canal 179 da rede Brisanet de TV, para todos os estados do Nordeste. São mais de 1000 municípios recebendo o sinal da rede Brisanet e da TV Nordestina, para o Brasil e o mundo através das redes sociais, plataformas digitais, YouTube, Facebook e Instagram, através do endereço @TV Nordestina Oficial. Eu sou Edson Pereira e aqui nos nossos estúdios, na rua Miguel Couto, no Largo do Açude Velho, em Campina Grande, estamos realizando o debate da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que, junto com a Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, o portal Página 1 PB e a TV Nordestina, nos tornamos responsáveis por realizar esse importante debate com os candidatos que concorrem à presidência da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Comigo agora, o presidente da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, o doutor Marcos Wagner de Souza Porto, que vai nos dar uma boa tarde. Muito boa noite, doutor Wagner. Boa noite, queria agradecer ao pessoal da comissão da TV Nordestina que nos deram viabilidade de realizar esse debate. Agradecer aos candidatos que com muita atenção aceitaram esse convite de participar desse debate, né? Espero que saiamos grandes após esse debate e que os temas sejam de importância e tenham respostas verdadeiras para que a gente possa construir uma melhor neurocirurgia para o nosso país. Doutor Marcos, a importância de Campina Grande sediar esse debate, Campina Grande que também é uma referência para o Norte e Nordeste, para o Brasil em termos de neurocirurgia, e o senhor como presidente da Sociedade Nordestina da Neurocirurgia, trazendo para Campina Grande, junto da TV Nordestina, esse importante espaço para que em todo o Brasil, todos os neurocirurgiões possam adquirir o conhecimento em relação ao que pensa os candidatos a presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Claro que é com grande responsabilidade, né, que a gente puxa os holofotes aqui para a nossa cidade e pelo próprio nome dela, né, Campina Grande, a gente espera que seja um grande debate, que realmente as ideias dos candidatos sejam expostas de uma maneira, como eu disse, verdadeira, para que os neurocirurgiões se sintam no próximo pleito bem confortável e saber que vai ter alguém que vai lutar pelo nome, pelo bom nome da neurocirurgia ao nível mundial, inclusive. Muito bem, muito obrigado, doutor Marcos, pela confiança na TV Nordestina e no portal Página 1, que transmite esse debate tão importante para a saúde do Brasil. Alguns temas serão buscados a discutir aqui no nosso debate, como respeito às prerrogativas dos neurocirurgiões, o impacto da nova realidade da neurocirurgia frente aos convênios, assistências aos neurocirurgiões, apoio aos neurocirurgiões jovens, propostas para os residentes de neurocirurgia no Nordeste, as propostas de melhorias para os salários dos neurocirurgiões no serviço público e quais as estratégias para efetivar as melhorias às mesmas condições. Patrimônio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e governança são alguns dos temas. Nós temos 2 candidatos aqui nos estúdios, pela proximidade, pôde se deslocar à TV Nordestina, o doutor Arthur da Cunha, já se encontra aqui do meu lado, e direto de Florianópolis, o doutor Wilker Campos, que também participa via online, está online ligado com a gente pelas vias digitais, e nós iremos começar o debate. 1 minuto para o boa noite do doutor, 2 minutos para o doutor Arthur da Cunha, possa se apresentar, e o senhor tem 2 minutos para saudar os nossos telespectadores. 2 minutos voltados para o senhor, à vontade. Bom, boa noite a todos que nos assistem.
Meu nome é Arthur da Cunha, sou candidato à presidência da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, tenho 65 anos e sou pernambucano da cidade do Recife. Agradeço o convite do Dr. Marcos Wagner para estar aqui em Campina Grande participando desse debate. Me formei em medicina em 1983 pela Faculdade de Ciências Médicas, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e Associação Médica Brasileira, fiz a minha formação entre 1987 e 1992 na Alemanha em neurocirurgia e em neurocirurgia pediátrica, e retornando ao Recife, estive durante 8 anos trabalhando no Instituto de Medicina Materna e Infantil, no IMIP, e me integrei ao serviço de neurocirurgia do Hospital da Restauração. Sou membro fundador e ex-presidente da Sociedade Pernambucana de Neurocirurgia, membro fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, membro fundador e ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Neurocirurgia Pediátrica, antigo capítulo de Neurocirurgia Pediátrica da FLANC, Federação Latino-Americana de Sociedades em Neurocirurgia. Atualmente sou presidente do GLEN, do Grupo Latino-Americano de Estudos em Neuroendoscopia. Sou membro do editorial board da revista Child Nervous System e, evidentemente, para estar aqui como candidato à presidência da SBN, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Muito obrigado à TV Nordestina e estou aqui participando desse debate, com muita honra de estar aqui em Campina Grande, prestigiando esse evento. 2 minutos passados, o candidato Wilker Campos terá também agora 2 minutos para, direto de Florianópolis, se apresentar e saudar os nossos telespectadores. Boa noite, doutor Arthur. Opa, doutor Wilker. Retorno. Edson, obrigado aí. Primeiro, eu queria dar os parabéns aí pela iniciativa do Marcos Wagner, que protagonizar, porque na verdade essa é a primeira vez que acontece isso, até onde eu sei, de um debate saudável entre os candidatos. Mesmo estando longe, a gente consegue, por meios digitais, promover esse encontro, né? Boa noite também ao doutor Arthur, que se encontra aí, né, pela proximidade. Ele conseguiu então estar presencialmente aí e com certeza é uma satisfação para ele estar no estado, né, vizinho e também por ser nordestino representando, e uma honra para ele também estar aí na TV Nordestina. Bom, meu nome é Wilker Knoller, eu sou neurocirurgião, medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, neurocirurgia no Hospital Geral Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e após isso passei ainda 6 meses na Barrow Neurological Institute, em Phoenix, depois 1 ano na USP, onde eu fiz funcional, e mais um tempo depois em Bolonha, onde fiz a parte de coluna. Tenho pós-graduação em neurointensivismo e doutorado em neurociências. Quando então retornei para Florianópolis, também tive esse prazer de fazer isso. E da parte associativa, então há 5, 7 anos que eu sou diretor de defesa profissional, Associação Catarinense de Medicina, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, onde também sou membro titular, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional, onde eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional, e também Sociedade Brasileira de Coluna. Então, é um prazer estar com todos aqui e uma boa noite para quem está nos assistindo também pelo YouTube. Ok, doutor Wilker, saudando os nossos telespectadores, nosso debate está dividido em 4 blocos e haverá um revezamento entre os candidatos para perguntas e respostas. No primeiro bloco será tema livre e é composto de 2 momentos. No primeiro momento, cada candidato terá 2 minutos para fazer sua apresentação, que já foi feita. No segundo momento, eu farei o sorteio para definir qual o primeiro candidato que fará a pergunta ao outro. E o candidato sorteado terá 1 minuto para fazer a pergunta sobre o tema sorteado. O candidato escolhido
terá 2 minutos e 30 segundos para a sua resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica, e assim sucessivamente. Nós iremos fazer agora o sorteio de quem será o primeiro. O sorteio é todo digital, acompanhando o nosso certificado, e nós iremos sortear agora quem será o primeiro candidato a fazer a pergunta. Doutor Arthur, foi sorteado, o senhor fará a primeira pergunta, tema livre. Ok. Bom, senhores, no dia 1º de novembro de 1984, um grupo de neurocirurgiões nordestinos, insatisfeito com a política elitista da SBN na época, que concentrava todas as suas atividades no eixo Rio, São Paulo, Minas, fundaram a Sociedade Nordestina de Neurocirurgia. O professor Manuel Caetano foi eleito presidente de honra e os doutores Jaci Figueiredo e Flávio Leitão foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente. Em 1985, foi realizado o primeiro Congresso Nordestino de Neurocirurgia. De lá para cá, houve muitas mudanças e eu gostaria de saber o que é que nesses 38 anos a SBN tem feito e qual é a proposta do meu colega candidato com relação às sociedades regionais. Que proposta tem ele para essas sociedades regionais? Ok, nós vamos colocar agora o cronômetro. O candidato Wilker terá 2 minutos e 30 segundos para a sua resposta. Valendo. Doutor Arthur, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, aliás. Né, o que a gente está fazendo nesse momento eleitoral da SBN é justamente divergir um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Veja que tanto um candidato, se vencer ou outro, a gente já está prestigiando e está também dando notoriedade já para as regionais locais. Então a gente vai ter representante ou de Recife, do Nordeste, ou aqui do Sul, e a gente acaba quebrando essa hegemonia do eixo Rio, São Paulo, e que já começa por aí uma grande vitória, né? E eu acho que concordo com o senhor em fortalecer as regionais. Isso a gente tem um termo em comum. Por quê? A regional ela vai fazer a capilaridade, porque a SBN, quando concentra ou centraliza decisões, acaba não sendo efetiva. E se você utiliza como um braço forte da SBN, as regionais, de forma sincronizada e pautada em governança, ou seja, dividindo e tendo o que cada regional vai fazer, e ainda mais, o que cada membro da regional vai fazer, você consegue, de forma organizada, avançar. Então, o que eu sempre digo é como se fosse um grande exército, onde você, então, teria os seus subcomandantes, tenentes, enfim, infantaria e pessoal do fronte também. Isso ajudaria muito na coordenação das ações da SBN, tanto na parte de residência, quanto na parte de exercício profissional, quanto na sensibilização para a população e a sociedade civil organizada dos temas relacionados à neurocirurgia, e assim ajudando a projetar mais ainda a SBN nacionalmente. Então, eu vejo que as regionais são braços e pernas da central SBN, mas ela sem a SBN sem esses braços, sem essas pernas, não vai conseguir andar sozinho. Então, eu estou de acordo com o doutor Arthur, né? A gente tem esse tema em comum de fortalecer, sim, as regionais por ser, então, a extensão e dar a capilaridade que a SBN vai precisar. Ok, cumprindo rigorosamente o tempo, o doutor Arthur tem 1 minuto para a réplica. Doutor Wilker. Só um instante para que a gente coloque o cronômetro. 1 minuto, valendo. Doutor Wilker, eu fico muito satisfeito que o senhor esteja concordando comigo, porque, na verdade, o que a gente tem observado nos últimos anos é que as sociedades regionais estão completamente abandonadas. Algumas sociedades foram completamente desativadas e as sociedades regionais de neurocirurgia são muito importantes para descentralizar
as atuações da SBN. Isso é uma coisa que precisamos modificar, atrair inclusive os colegas, porque os colegas participando das sociedades regionais, eles vão se aproximar da SBN. O que mais nós temos escutado ultimamente é que a SBN está muito longe. Alguns colegas têm desistido da SBN porque não têm acesso à SBN. As sociedades regionais, elas precisam não somente de palavras, mas elas precisam de apoio financeiro para elas existirem e continuarem trabalhando junto à sociedade local, onde o neurocirurgião vai trabalhar com a comunidade. Cumprindo rigorosamente 1 minuto, agora, doutor Wilker tem 1 minuto de tréplica. À vontade. Obrigado, doutor Arthur. O senhor está absolutamente coberto de razão. Eu acho que para a gente conseguir, a gente mora num país continental, então não tem porquê, e a logística de vocês ter um comando central e dali só partir ordens, elas não ficam efetivas se você não tiver o apoio, a capilaridade, né, de pessoas envolvidas e engajadas. Não adianta simplesmente nomear alguém de uma regional e achar que ela vai desenvolver ali. A gente tem que sim dar subsídio técnico, subsídio logístico e também subsídio financeiro, como você apontou muito bem, né? Para que a coisa ande, porque a regional que anda, a regional que consegue efetivar as metas da SBN, torna a SBN mais forte. A SBN é formada, sim, por todas essas distritais que nós temos pelo Brasil. E eu não vejo nada contrário sobre isso. No primeiro momento, respeitados os horários, nós vamos agora à pergunta do doutor Wilker ao doutor Arthur. Doutor Wilker, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Valendo. A pergunta no som. Doutor Wilker, o senhor está me ouvindo? Pronto, é porque falhou o seu áudio. Nós estamos voltando com 1 minuto à vontade. Obrigado. Então, o que eu vejo é que ambos os candidatos têm boas propostas e a nossa finalidade e objetivo é o mesmo, né? Crescer a SBN. Então, momentaneamente nós estamos em lados aí disputando uma posição, mas concordamos em muito. E a minha pergunta é sobre uma das propostas do Dr. Arthur, né, que ele enfatiza bem, é sobre o plano de carreira do neurocirurgião no Estado, que é uma coisa muito importante. O Conselho Federal de Medicina vem sempre tentando fazer isso e, infelizmente, o CFM não conseguiu. Então, como que ele pretende, ou o plano, eu sei que é uma coisa ainda muito incipiente também, mas como instrumentalizar isso, né, efetivamente, quais são as conexões e o modus operandi para a gente conseguir fazer isso, que é uma proposta que, se inclusive eu conseguir, né, efetivar a presidência, vou querer também participar, né, dessa ideia. Ok. O doutor Arthur Cunha terá então agora 2 minutos e meio para responder a pergunta. Vamos preparar o nosso cronômetro. Valendo, doutor. Caro doutor Wilker, é muito importante essa sua pergunta, porque essa pergunta tem conexão com o assunto que nós estávamos debatendo anteriormente. O país é um país muito grande. Aquilo que é solução para Santa Catarina não é solução para São Paulo, ou o que é solução para São Paulo não é solução para Pernambuco, para Paraíba, para o Ceará, para qualquer outro estado da federação. Por isso, volto a tocar na questão das sociedades regionais. A questão do plano de carreiras passa também pelo fortalecimento das sociedades regionais. Porque um plano de carreira onde o médico é funcionário do estado ou do município depende de ações regionais, depende de ações locais. Por esse motivo, a minha insistência com relação à questão da valorização e do esforço da SBN em descentralizar suas ações, de forma que as sociedades regionais elas tenham poder de negociação local. Não há outra forma de resolver esse problema dos planos de carreira. Com relação ao governo federal, companheiro,
Nós sabemos que a SBN precisa se aproximar mais. Os colegas que são nomeados a nos representar junto, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, eles têm que ter mais presença. Eles têm que estar lá junto com deputados e senadores em benefício da nossa sociedade. Algo que eu tenho que dizer muito importante: não se vai conseguir um plano de carreira exclusivamente para neurocirurgia. Isso é uma ilusão. Nós vamos ter que nos associar e trabalhar junto também com os sindicatos e com os sindicatos regionais, para que eles lutem por uma melhoria da classe médica de uma forma geral e nós consigamos também, nessa onda, melhorar a carreira do neurocirurgião. E junto aos municípios. Não pode, por exemplo, um colega ir para uma cidade e ser contratado por uma prefeitura que no final daquela gestão o colega vai ser demitido e vai ter que voltar para a sua cidade. Então veja que tudo isso fica em torno da ação local. Muito bem, cumprindo rigorosamente o tempo estabelecido, nós agora temos 1 minuto para o doutor Wilker fazer a sua réplica. Doutor Wilker. Obrigado, concordo absolutamente com o doutor Arthur. Acho que a gente tem que, sim, atuar na esfera federal, né, para quem tem hospitais, então, federais, estaduais e municipais, e realmente não só tomar esse cuidado de tentar criar, então, esse plano de carreira para o neurocirurgião, como também a gente prestar atenção no que vem acontecendo com os editais. Cada vez mais a gente vê editais publicando salários menores que técnico para dentro desses editais, né? Então, o médico ganhando o seu vencimento menos que um outro cargo técnico. E isso a gente tem que prestar atenção também. Então, concordo com o doutor Arthur que o Brasil é um país continental e a SBN central vai ter que apoiar as regionais para entender o que está passando por cada regional, seja estadual ou municipal. Muito bem, vamos então ao doutor Arthur da Cunha, que tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu fico muito feliz que o colega esteja concordando comigo. Afinal de contas, somos todos SBN e, como já disse em outras oportunidades, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ela é maior do que todos nós. Ela vai além de simplesmente uma disputa eleitoral. Mas isso é muito importante a gente estar tocando nesse assunto. Nós temos um exemplo aqui bem perto no estado do Maranhão, alguns anos atrás, que alguns colegas foram contratados por salários altíssimos e que a prefeitura manteve esses salários durante 4 meses, depois começou a atrasar e depois finalmente os colegas não recebiam nada e tinham que voltar para os seus estados de origem. Isso só pode ser resolvido a nível local. Não, de forma nenhuma a SBN tem essa penetração para resolver um problema como esse, seja no Maranhão, seja no Pará, seja lá em Roraima, no Acre. Isso tem que ser resolvido local. Sem sociedade regional não vai haver solução. Muito bem, nós terminamos o primeiro bloco e então vamos a um rápido intervalo, já agradecendo aos 2 candidatos por respeitarem não só o debate, como também respeitarem o tempo. Isso é o respeito a quem está nos acompanhando. É rapidinho o intervalo, voltamos para o segundo bloco. Voltando então com o debate da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Estamos direto dos estúdios da TV Nordestina, aqui em Campina Grande, transmitindo esse debate pelo portal Página 1 PB, pela rede BrisaNet. São mais de 1000 municípios em todo o Nordeste recebendo o sinal da rede BrisaNet da TV Nordestina no canal 179. E também pelo YouTube, Facebook e Instagram, através do endereço @TV Nordestina Oficial. Estamos com o segundo bloco e nesse segundo bloco nós teremos
o sorteio de temas daqueles que foram apresentados no primeiro bloco. O tema sorteado será analisado e comentado pelo candidato, que terá 2 minutos e 30 segundos, e terá réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. Vamos então ao sorteio do tema que será respondido e comentado pelo doutor Arthur da Cunha. O impacto da nova realidade frente à neurocirurgia, não é isso? O impacto da nova realidade da neurocirurgia frente aos convênios de saúde. Doutor Arthur da Cunha, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para exatamente fazer o comentário e depois, doutor Wilker terá 1 minuto para a réplica. Perfeito. E isso é um tema muito sensível, que vem sendo discutido bastante com relação qual é a relação que nós vamos ter no futuro, partindo da relação que nós temos atualmente com as operadoras de saúde. Temos uma grande dificuldade. E essa dificuldade, ela tem que ser vencida, mas através de estratégias a longo prazo. Não é em uma gestão que nós vamos conseguir resolver esse problema de forma nenhuma. Esse problema dos baixos honorários, da baixa remuneração, das glosas que são impostas aos nossos procedimentos. Isso tem que haver um caminho um pouco mais longo. Por isso eu tenho colocado que tabelas, codificações são coisas muito importantes. Tá? Inclusive, parabenizo o meu colega pelo trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos com relação à codificação. Mas essa codificação, ela não consegue vencer as barreiras impostas pelas operadoras de saúde. Para início de conversa, eu acho que muito importante seria, primeiro que tudo, tornar ilegais todas as tabelas anteriores. Porque cada operadora está seguindo uma tabela de um ano diferente. E todas estão defasadas. Por isso, em primeira linha, vamos trabalhar para que se torne legal. Inclusive, a ANS recentemente baixou uma portaria com uma série de normas que impõem às operadoras, inclusive, algumas punições caso elas não cumpram aquilo que ficou combinado entre as partes, significa operadora, médico e pacientes. Daí eu acho muito importante sempre frisar, o caminho é um pouco mais longo. E o caminho, mais uma vez, passa também, infelizmente, na situação que nós estamos vivendo atualmente, pela força das regionais, para que atuem junto à sociedade, para que a sociedade exerça pressão junto a seus representantes públicos, para que nós possamos vencer. Senão vai ficar muito difícil, vai ser uma luta completamente desigual, porque por trás das operadoras existe o poder financeiro. E esse poder financeiro é muito forte e é muito difícil a gente vencer simplesmente com uma tabela ou uma codificação. Muito bem, o doutor Wilker Campos terá agora 1 minuto para a sua réplica. Doutor Wilker, disponibilizado então 1 minuto, fique à vontade. Concordo, doutor Arthur, realmente é uma luta Davi e Golias, né? E nós estamos na ponta mais fraca, porque a outra ponta realmente representa aí uma força econômica muito forte. E vindo disso, então, vem realmente o abuso do poder unilateral das operadoras que ditam isso, né? Agora, acho que é um pouco utópico a gente nem tem como, né, esse poder, essa prerrogativa de tornar ilegal qualquer tipo de tabela, ou tornar legal também, né? Então, a gente não tem essa prerrogativa e sim a própria ANS, então a gente não conseguiria, de forma efetiva, tornar isso. E um dos caminhos que foi apresentado até então, porque isso é uma pergunta para melhorar o honorário, foi realmente a codificação. A codificação foi vamos dizer, um band-aid, uma melhora provisória, mas não invalida outras ideias que possam vir também. Logicamente, né, tem que haver essa iniciativa de outras ideias se apresentarem também. Nós teremos agora 1 minuto para o doutor Arthur da Cunha, para que ele faça
a sua tréplica. Doutor Wilker, fico mais uma vez satisfeito que a gente esteja sempre concordando. Isso é muito bom para a SBN, que exista uma concordância entre os candidatos, porque independente de quem chega à presidência, parece que os caminhos vão ser similares. Mas eu volto a colocar que a questão da codificação, às vezes, ou muito frequentemente, tem sido vendida para os colegas, vendida no bom sentido, eu quero dizer, como se fosse a solução. E, na verdade, em muitas situações, tem criado judicialização, tem criado um mal-estar, inclusive, para o paciente, porque é o paciente que briga, que luta contra a operadora de saúde, é o paciente que vai acionar o plano de saúde na justiça. Então, é muito importante o que o senhor está colocando agora, para que fique claro que a codificação, as tabelas novas, são apenas um caminho, uma referência para a luta que continua. Muito bem, nós teremos agora um sorteio de um novo tema, exatamente para o que o doutor Wilker possa responder. Atenção, produção, nós sorteamos digitalmente um dos temas propostos. Vamos ao sorteio. O tema é propostas para os residentes da neurocirurgia nordestina. Doutor Wilker, o senhor terá, a partir de agora, 2 minutos e 30 segundos para falar sobre exatamente esse tema, as propostas para os residentes da neurocirurgia nordestina. Valendo, doutor Wilker. Muito obrigado, então, pela pauta. Então, acho que, mais uma vez, isso passa pela questão de fortalecer as regionais, né? As regionais vão ter que fazer esse levantamento, né? E a gente está falando de residência, então, do que cada serviço de residência está precisando, precisa fortalecer, ou precisa criar, ou precisa corrigir, né? Então, eu vejo, sim, o papel das regionais atuando fortemente nessas questões das regionais. Cada um conforme essa realidade, né? E na questão, então, do Nordeste, né? Claro, a gente vê que é uma região do Brasil que precisa não só de melhorar as questões da população, né? Mas também entender o que o residente dessa localidade precisa, né? Isso, logicamente, vai precisar passar pelas regionais esse entendimento, né? E acho que a SBN, ela tem as suas ferramentas de fazer as visitas em cada serviço e entender aí se estão efetivamente cumprindo a metodologia SBN de ensino. Mas nada melhor do que as regionais fortalecidas, ou seja, uma pessoa designada para cada regional, para então poder ser o braço da SBN e entender quais que são as dificuldades e desafios de cada serviço de residência. Isso é muito particular. A gente tem serviços na mesma cidade com realidades totalmente diferentes. Então, é isso que eu penso e nesse quesito, de novo, penso da mesma forma que o doutor Arthur. Seria 36 segundos, concluído. Nós teremos agora 1 minuto para a réplica, para que o doutor Arthur da Cunha possa fazer a sua réplica. Atenção, 1 minuto, valendo. Doutor Wilker, apesar de nordestino, pernambucano, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, quando a gente se refere à residência médica, a gente tem que pensar em termos maiores, em termos nacionais. Estamos muito preocupados com a residência médica. E mesmo aqui no Nordeste, existe uma preocupação muito grande com a questão da qualidade. Uma das grandes propostas que nós estamos desenvolvendo, e temos trabalhado inclusive com várias instituições, é estabelecer critérios muito claros com relação à qualidade da formação do neurocirurgião, a qualidade da residência médica, seja no Nordeste ou em qualquer outra parte do Brasil. Precisamos pensar nisso. Qual a qualidade dos neurocirurgiões que nós estamos formando e entregando à sociedade?
Um minuto dado da réplica, agora o doutor Wilker tem 1 minuto para a tréplica. Perfeito, doutor Arthur. Eu acho que essa medida e ajuda na qualificação, ela passa não só pela sociedade do Nordeste, como de todo o Brasil, né? E a gente vai ter que ajudar a SBN, tem que ser proporcional, ou seja, o local que mais precisa dessa ajuda precisa então de mais recursos da SBN, seja logística, seja da parte técnica, de RH, de pessoal, de membros da própria regional, então fortalecendo. E claro, né, a gente também tem que observar essa questão mercadológica do pós-residência, né? A SBN e a regional podem fazer a gestão, sim, desse pool de empregos, então oportunizar quais os locais que estão precisando, então, do neurocirurgião recém-formado e ajudar a alocar esse residente nos grupos ou nas cidades onde estão precisando do neurocirurgião. Então, também vejo essa importância da SBN. Ok. Olha, terminamos o segundo bloco e o terceiro bloco vai seguir na formatação. Só que quem terminou a resposta começa no próximo bloco. E Dr. Wilker terá o início no terceiro bloco, onde nós sortearemos um novo tema e ele terá o seu tempo para a resposta. É rapidinho o intervalo e voltamos com o debate. Muito bem, voltando com o debate da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, numa realização da TV Nordestina e da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, com parceria do portal pagina1pb.com.br. Estamos para mais de 1000 municípios em todo o Nordeste pela rede Brisanet de TV e para o Brasil e o mundo através da forma híbrida da forma digital, YouTube, Facebook e Instagram, através do endereço @TV Nordestina Oficial. Sou Edson Pereira e direto de Campina Grande, estamos com os doutores Arthur da Cunha e doutor Wilker Knoner, que concorrem à presidência da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Neste terceiro bloco, continuaremos com o formato do segundo bloco, só que desta vez, quem fará o comentário inicial será o Dr. Wilker, por ter concluído o segundo bloco. Vamos então ao sorteio de mais um tema. Pois não? Assistência aos neurocirurgiões. Dr. Wilker, o senhor terá 2 minutos e 30 segundos para desenvolver o seu comentário com o tema assistência aos neurocirurgiões. À vontade. Obrigado, Edson. Isso, claro, é um tema amplo, mas é o que a gente pretende. Eu vejo que as propostas que eu tenho, tanto também do Dr. Arthur, é ajudar o neurocirurgião lá na ponta, né? É no dia a dia, ali em Imperatriz do Maranhão, onde eu tenho o Dr. Renato, um amigo meu, entre outros. Acho que o neurocirurgião do dia a dia é o que mais precisa da ajuda da SBN. E como é que a gente pode viabilizar isso? Primeiro, já foi falado aqui, através da capilaridade das regionais, mas também lá em cima na SBN, criar e trabalhar junto ao governo, às operadoras de saúde, quer dizer, né? Seja por os manuais de codificação, seja por outras ideias de fortalecer. Logicamente, o Brasil é um país continental e a gente vai ter que analisar casa a casa, cidade a cidade, e às vezes numa mesma cidade tem planos de saúde que divergem totalmente, né? Tem planos de saúde que aceitam as tabelas ou os manuais de codificação e outros não. E eu vejo que isso é uma coisa para se fortalecer junto aos neurocirurgiões locais, né? Então, a gente vai ter que dar subsídio técnico, jurídico, para que esse neurocirurgião, na sua localidade, provoque essa conversação junto à sua operadora, porque não adianta vir de cima para baixo
se cada operadora é uma singular, mesmo em cidades vizinhas, né, vou dar um exemplo de cooperativas, elas agem de forma diferente, têm as suas o próprio estatuto, as suas regras. Então, é justamente por isso que uma das propostas minhas é o mapeamento, o observatório neurocirúrgico, ou seja, uma captação de dados contínuos em real time para que o neurocirurgião alimente vamos dizer, esse Big Data, para que a gente possa entender as realidades no Brasil e propor, então, as soluções para cada realidade estudada, para cada, às vezes, grupo de neurocirurgião, cidades, estados, são realidades completamente diferentes e, às vezes, mesmo sendo vizinhos. Então, eu vejo que a SBN trabalha tanto no macroambiente, quando cria, então, situações junto com a ANS para favorecer o médico, mas também tem que trabalhar no microambiente, ou seja, lá na ponta, onde o neurocirurgião ele faz o seu pedido de procedimento junto à operadora. Ok. Doutor Arthur da Cunha, o senhor tem, então, 1 minuto para a sua réplica. Eu acho que a coleta Vamos colocar 1 minuto para o senhor, à vontade. Ok, perfeito. Eu acho que a coleta de dados é algo muito importante e que foi esquecido pela SBN nos últimos anos. Foi feito um levantamento há muitos anos atrás da realidade neurocirúrgica e depois isso foi praticamente abandonado. Eu acho que o censo é muito importante. Manter uma informação em tempo real, eu acho um pouco difícil devido à dimensão do nosso país. Mas é importante, mesmo que não seja em tempo real, mas que nós tenhamos as informações de como está atuando os neurocirurgiões. Mas para isso, precisamos que os neurocirurgiões estejam conectados com a SBN. E no momento, nem todos os neurocirurgiões estão. Temos que fazer um trabalho para trazer o colega que se afastou da SBN de volta para a nossa sociedade, para que possamos ter essas informações. Doutor Wilker, o senhor terá, então, agora 1 minuto para a sua tréplica. Concordo, doutor Arthur, é verdade que muitos neurocirurgiões, no longo do tempo, viram que só pagar anuidade não resolve a vida dele ali na localidade. Então, trazer, ou seja, também oferecer outros benefícios, né, para esse neurocirurgião, para ele que ele possa entender que o papel da neurocirurgia pode impactar diretamente no dia a dia dele. Então, eu concordo com o doutor Arthur quando ele fala que a gente tem que engajar esse neurocirurgião local, porque realmente, se não tiver o engajamento, a gente não vai ter em real time, nem em time, essa coleta de dados. Então, existe sim a necessidade da SBN organizar uma campanha, organizar uma política de sensibilização dos neurocirurgiões lá na ponta, para que eles entendam que a captação de dados, mesmo que não em tempo real, vai trazer sim informações suficientes para a gente propor melhorias locais. Respondido, nós vamos agora sortear o tema para que o doutor Arthur da Cunha possa trazer o seu comentário. Vamos ao sorteio. Número 7, Patrimônio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e a Governança. Doutor Arthur, o senhor terá então 2 minutos e 30 segundos para a sua resposta. Bom, desculpe o pigarro, mas é força do cansaço de vir aqui a Campina Grande depois de um dia de trabalho. Mas esse é um tema também muito interessante. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer, claro, uns comentários com relação à nossa sociedade. Nós precisamos trabalhar pela transparência. Essa transparência tem faltado na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu gostaria de lembrar que alguns anos atrás nós tínhamos no site da SBN um portal da transparência, onde pelo menos nós tínhamos ideia daquilo que a sociedade estava fazendo, daquilo que a sociedade estava gastando. Hoje, praticamente, não temos informações concretas de como está se desenvolvendo. Sabemos, sim, que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem um fundo de alguns milhões. Nós sabemos que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem várias fontes de
de arrecadação para manter o funcionamento da sociedade. Mas nós gostaríamos que isso fosse mais transparente. E não só isso, também na questão das atuações da SBN. Quais são os pontos que a SBN vem abordando e para que possamos ter uma ideia daquilo que precisa ser melhorado. Modificações do Estatuto são pontos muito importantes que, com certeza, na nossa gestão nós vamos tentar, no sentido de que a sociedade seja cada vez mais transparente, não haja reuniões ou decisões que os sócios, de uma forma geral, todos os membros não tomem conhecimento. Eu gostaria muito que o colega comentasse sobre isso. Como ele vê essa situação atual de desinformação que nós temos com relação a algumas atuações da SBN. Eu não estou colocando aqui em dúvida, nem questionando absolutamente a seriedade do trabalho da diretoria da sociedade. O que eu questiono é a informação, para que nós podemos ter ideia do que está ocorrendo, de quais são os projetos e do que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia está precisando. E como presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, vou tornar isso transparente. Respondido, feito o comentário, doutor Wilker, o senhor tem agora 1 minuto para realizar a sua réplica. 1 minuto, valendo. Obrigado, Edson. Eu concordo, doutor Arthur. A gente vê, por exemplo, em condomínios, dentro do elevador você vê, né, o balanço, o que foi gasto, etc. Tal. Então, em condomínios residenciais, isso é uma verdade. Então, acho que isso também, por isso, deveria ser verdadeiro também, né, para a SBN. E a gente concorda, né, nessa questão de levar mais, né, explicitamente a transparência, porque eu acho que a informação ela não é oculta nem nada. Qualquer membro da SBN hoje pode indagar por e-mail aonde que está sendo aplicado o dinheiro X ou Y ou Z. E aí, então, se ele não tiver a resposta, aí sim a gente tem uma situação de quebra de transparência. Mas eu concordo que a gente tem que avançar mais ainda em graus de transparência sobre isso, né? Doutor Wilker respondeu, fez a réplica. Doutor Arthur, o senhor tem 1 minuto, então, para a sua tréplica. Bom, uma informação muito boa saber que o colega concorda com essa minha ideia, porque isso é muito importante para nós todos. Inclusive para motivar o neurocirurgião a participar. Eu acredito que ele, tanto quanto eu, como muitos colegas escutaram questionamentos como: por que é que eu tenho que continuar na SBN? O que é que a SBN está dando para mim? Essa transparência, com certeza, iria dar as respostas que os nossos colegas estão necessitando, estão precisando para justificar a permanência na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Por isso, defendo e vou defender com muita firmeza a questão da transparência. Sem transparência, nós vamos estar sempre à mercê de dúvidas, de acusações infundadas. Muito bem. Concluído réplica e tréplica deste terceiro bloco, nós vamos então ao intervalo para voltarmos ao quarto bloco. E daí no quarto bloco, nós da produção da TV Nordestina é quem iremos perguntar aos dois candidatos. Nós iremos realizar o sorteio de quem deverá responder no quarto bloco e as perguntas serão feitas pela nossa produção. Vamos ao intervalo. Voltando com o quarto bloco, o quarto e último bloco deste debate da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Conosco os doutores Arthur da Cunha e Wilker Knoner.
que está de forma virtual conosco, direto de Florianópolis, em Santa Catarina. Dr. Arthur da Cunha está conosco aqui nos estúdios. E até agora, até um presente momento, parabenizar aos dois pela qualidade de debate, pelas posições e principalmente pelo respeito ao telespectador. Vamos então sortear as perguntas. Eu tenho 6 perguntas elaboradas pela nossa equipe e nós vamos sortear primeiro. As perguntas estão aqui no meu celular. Se puder focar para que o doutor Wilker possa... Eles estão na tela também as perguntas? Então tranquilo. Nós vamos passar pela tela. Está aí na tela o doutor Wilker, doutor Arthur está aqui acompanhando no meu celular. Eu vou sortear a primeira pergunta e depois o debatedor. Tá ok assim, produção? De 1 a 6, sorteio. Tudo é feito de forma digital, acompanhado pelos nossos auditores em nosso Swift, que está lá acompanhando o pessoal. Então coloca. Número 3. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia teria perspectivas de abrir novas residências de neurocirurgia no Brasil? Quem vai responder é o candidato... Dr. Wilker Knoner, o senhor sendo eleito, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia teria perspectivas de abrir novas residências de neurocirurgia no Brasil? O senhor terá 2 minutos e 30 segundos a partir de agora. Obrigado, Edson. Então, na verdade, o que nós estamos falando é sobre controle de natalidade neurocirúrgica. Esse é um tema muito importante que a gente tem que, seja qual for o candidato que for eleito, tomar como tema capital, né? Por quê? A gente vê o que aconteceu com outras especialidades, onde explodiu as vagas das especialidades como oftalmo, otorrino, mesmo plástica. Isso acabou criando maior oferta do que o mercado segura e automaticamente baixa do ticket médio. Então, isso ele é danoso, ele é tóxico para o mercado de trabalho. Não se trata de fazer reserva do mercado, e sim oferecer ao mercado um neurocirurgião de qualidade. Então, o que eu tenho como proposta na minha plataforma de gestão é uma coisa chamada balanço dinâmico. O que isso quer dizer? A residência nova vai abrir se ela estiver dentro de todos os crivos, né, do ponto de corte necessário. Mas na medida que a gente reavalie um serviço de residência que não esteja tão bem ou que esteja, então, claudicando, né? E claudicando significa que, né, os neurocirurgiões que estão sendo formados ali estão vindo para o mercado com uma insuficiência técnica. E isso pode ser prejudicial à saúde do paciente. Então, isso aí é uma questão de saúde pública. Você oferecer residente de qualidade é muito mais importante do que oferecer número para dentro do mercado. A gente acaba canibalizando o mercado e o neurocirurgião acaba que não tendo local para trabalhar, muitas vezes ele se submete a salários, então, aí, alvitantes e prejudica o colega local. Então, ao invés de ser uma concorrência legal, por técnica, ou até por, né, seja lá qual for, com tudo isso pode-se fazer, então, uma disputa, uma oponência legal, mas disputar usando a remuneração, o dinheiro como uma moeda de troca, ou seja, eu fazer mais barato que o doutor Arthur lá em Recife, isso aí vai acabar que depois outro vai vir fazer mais barato que eu e outro e assim por diante, um ciclo vicioso que torna, então, o mercado tóxico, prejudicial para o neurocirurgião e para a saúde pública. 1 minuto, então, para a réplica do doutor Arthur sobre esse tema. 1 minuto, atenção, produção. Isso, valendo. Caro colega, isso é um problema histórico no Brasil. Nós não podemos esquecer que nos últimos anos, especialmente no governo de Fernando Henrique Cardoso,
no governo de Lula, Dilma e Temer, mais de 200 faculdades de medicina foram criadas. E no bojo da criação dessas faculdades de medicina, muitos programas de residência médica também foram criados, sem que houvesse critério, inclusive na neurocirurgia. É muito importante que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia assuma um posicionamento no sentido de realmente estabelecer critérios para que se tenha uma residência de boa qualidade e não simplesmente abrir residência médica por amizade, por coleguismo, por interesses outros, que não seja melhorar a qualidade do serviço oferecido à nossa população. Muito bem, então o doutor Wilker agora terá 1 minuto para a tréplica. Doutor Wilker. Concordo plenamente com o doutor Arthur. O critério para abrir uma residência tem que ser absolutamente técnico, né? Sem viés político, viés de amizade, de conhecimento, como historicamente a gente sabe que em um local ou outro acontece, não só na neurocirurgia, mas como em qualquer lugar. Por isso, a necessidade de a gente de se aproximar do MEC, porque o MEC ele pode caminhar independente da gente, e a gente já viu isso. O doutor Arthur acabou de citar, então, governos que, de forma desacoplada com a SBN, simplesmente criaram seus serviços de residência e despejaram, então, residentes no mercado de trabalho, e isso acabou, sim, por prejudicar o mercado de trabalho, mas principalmente a saúde pública. Então, a gente tem que, sim, se atentar para ter abertura de residência, tem que ser por mérito, por critérios técnicos e não por amizade e conhecimento. Concordo absolutamente com o doutor Arthur. Muito bem, então vamos agora sortear um novo tema para que nossa equipe de produção possa colocar a pergunta para o doutor Arthur da Cunha. Doutor Arthur, qual o aspecto primordial a ser melhorado na gestão geral da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia? O senhor terá 2 minutos e 30 segundos para a sua resposta a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ela tem que se renovar. Nós temos observado que alguns colegas estão se perpetuando na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, havendo simplesmente uma troca de cadeiras. Vejam, por exemplo, nessa eleição atual, nós temos ex-presidentes se candidatando ao Conselho Deliberativo, colegas que se candidatam à vice-presidência e ao Conselho Deliberativo, o atual presidente é candidato ao Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é um órgão muito importante. É um órgão que regula e controla as atividades da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Consequentemente, é muito importante essa renovação. E quando não ocorre essa renovação, isso significa um desestímulo aos colegas mais jovens. Porque o problema não existe somente entre a presidência, vice-presidência, conselho deliberativo, até nas comissões. Nós observamos que, mais ou menos, sempre existem algumas pessoas que circulam por aí nas comissões a cada eleição. Alguns trabalham e outros não. Alguns estão ali, mas não desenvolvem uma atividade que se justifique a sua presença. De toda maneira, sem nenhuma crítica pessoal ou particular, é importante a renovação, para que haja acesso aos colegas mais jovens à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que eles sejam incentivados a participar da Sociedade Brasileira de Cirurgia, porque eles vão ter a oportunidade de participar das diretorias, do Conselho Deliberativo e das comissões. Se não houver essa renovação, vai ficar uma situação em que vão estar cada vez mais distantes da nossa sociedade, por falta de oportunidade. Por esse motivo, eu colocaria para o doutor Wilker o que é que ele pensa dessa questão da renovação. O senhor acha importante que a gente renove a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que a gente dê novos ares, ou se a gente continua nos mesmos que aí estão? O senhor terá então agora, doutor Wilker, 1 minuto para a sua réplica
a partir de agora. Obrigado, doutor Arthur. Acho que é excelente, a renovação sempre se faz necessário. Eu mesmo sou fruto da renovação, porque no governo, na gestão do Dr. Ronald, né, ele me convidou, eu era neurocirurgião em Santa Catarina, fazendo a neurocirurgia do dia a dia, e ele observando esse trabalho, então, que eu fazia com tabela, manual, trabalho junto às operadoras, acabou me chamando, então, para uma comissão específica, que depois o Dr. Albert Brasil, que era, então, diretor de defesa profissional, ele cedeu, né, a vaga dele, fazendo a renovação para então assumir a diretoria de defesa profissional. E assim, então, por exemplo, começou um trabalho que acabou e está ajudando muito os neurocirurgiões do Brasil, como são os manuais de codificação. Então, acho que a gente tem que sim valorizar a renovação, mas também respeitar a expertise de quem sempre trabalhou pela neurocirurgia do Brasil, que sempre trabalhou. Muito bem, doutor Arthur, agora tem 1 minuto para a sua tréplica. Respeitar a expertise, na minha opinião, é dar oportunidade. Eu fui presidente da Sociedade Pernambucana por 2 gestões seguidas, porque os colegas pediram para que eu continuasse naquele momento. E a sociedade foi talvez uma das melhores épocas da Sociedade Pernambucana de Neurocirurgia. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, mas terminado o meu mandato, me retirei. Naturalmente, continuo contribuindo, mas há o espaço e hoje em dia vem se renovando. Fui da Sociedade Latino-Americana de Neurocirurgia Pediátrica e também presenciei que depois ocorre a renovação. Os colegas que estão lá agora são colegas jovens. Eu acho importante a renovação, acho importante que tenham pessoas experientes como orientadores, mas não como donos da sociedade brasileira. Muito bem, concluído a parte de perguntas, os candidatos terão agora 3 minutos cada um para as suas considerações finais. Nós vamos sortear quem será o primeiro candidato a utilizar dos 3 minutos para concluir a sua participação. Produção. Doutor Wilker Quinones, o senhor tem 3 minutos para fazer as suas considerações finais e, a partir de agora, fique à vontade. Obrigado, Edson. Primeiramente, novamente, parabenizar o Marcos Wagner, da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, pela iniciativa, né? A gente viu que o debate, apesar do nosso time, né, doutor Arthur e o meu, ficarem ali tão ligados ali, achando que ia ter alguma coisa desleal, alguma coisa assim, que dedo no olho, como foi a brincadeira nos bastidores, mas não teve. A gente luta pela mesma coisa, a gente tem o mesmo objetivo, e eu tenho certeza que quem tiver ganhar esse pleito, que vai ser decidido então por cada neurocirurgião, pela consciência de cada um, vai continuar com certeza o trabalho da SBN. E a gente viu muito sincronismo aqui de ideias, apesar da diferença de idade, mas muito sincronismo de ideia aqui entre o Dr. Arthur e eu. E eu acho que se a sociedade julgar que o Dr. Arthur seja o novo presidente, eu vou ter o maior prazer em continuar trabalhando aí para a SBN, no que ele achar que seja válido, no que ele achar que também seja legal e no que eu possa contribuir. Isso eu falo, né, com uma humildade do coração, eu não tenho vaidade em relação a isso, vai ser mais do que um prazer, isso como vem sendo, né? Eu acabei me descobrindo dentro desse tema, que é o exercício profissional e que virou a bandeira, então, também desse pleito da presidência. E essa bandeira, ela é capital nesse momento, porque a gente vê a realidade do Brasil, como as coisas estão acontecendo, as realidades dos grandes grupos comendo, engolindo grupos menores e dominando, então, as cidades, operadoras de saúde cada vez mais forte. Então, eu julgo que a sociedade brasileira, ela trabalhou muitos anos e hoje tem uma neurocirurgia de excelência e hoje ela é uma fábrica de neurocirurgia de excelência por conta do trabalho de todos os outros presidentes que tiveram. E assim continuará, isso não muda o foco. A gente só mantém
o que está dando certo, mas a gente precisa agora dar um brilho nos olhos do neurocirurgião. Novamente, a gente precisa trazer, fazer com que neurocirurgiões brilhantes, como a gente tem muito no Brasil, sejam aí remunerados e tenham uma estrutura de trabalho digna da sua aplicação nos longos anos de formação, nos longos anos de residência, de estudo, de gastos, e que ele realmente sinta ali na sua localidade esse retorno vindo como um subsídio para que ele possa, assim, praticar a sua neurocirurgia de excelência. Muito bem, doutor Wilker realizou as suas considerações finais em 3 minutos. Doutor Arthur, o senhor também tem 3 minutos para fazer suas considerações finais. Bom, eu gostaria também de agradecer o Dr. Marcos Wagner, presidente da Sociedade Brasileira, Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, por essa oportunidade, por ter apresentado essa ideia do debate, que eu aceitei com muita tranquilidade. Eu não esperava um outro tipo de debate positivo, propositivo, produtivo, como esse que nós tivemos com o Dr. Wilker. E gostaria de dizer aos senhores que a nossa gestão, ela é uma gestão que vai apoiar o neurocirurgião. Mas não só apoiar o neurocirurgião, mas se apoiar no neurocirurgião. Nós gostaríamos de fazer uma gestão participativa. A minha ideia, e a ideia do nosso grupo, a maioria dos colegas que formam o nosso grupo tem uma experiência não só nacional, como internacional, é justamente levar toda a nossa experiência de vida para a SBN, de forma a levar para o colega jovem oportunidades que nós tivemos. Essas oportunidades que fizeram com que a neurocirurgia brasileira chegasse ao patamar de uma das melhores neurocirurgias do mundo. A nossa sociedade é uma das maiores sociedades de neurocirurgia do mundo. E isso só se conseguiu com muito trabalho das pessoas que vieram atrás. Pessoas que levaram experiência, que trocaram ideias com colegas de outros países. Daí também faz parte da nossa plataforma expandir as relações internacionais da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de forma a permitir que o colega mais jovem tenha essa oportunidade de contato com outros serviços, que possa fazer um treinamento lá fora, que o nosso colega tenha a oportunidade de desenvolver novas tecnologias sem ter que pagar taxas absurdas por um curso um curso de aperfeiçoamento. Isso faz parte da nossa plataforma. Coisas que, infelizmente, vem acontecendo, cobranças muito altas pela realização de um curso, pela realização de um treinamento. Nós pretendemos que isso seja, sim, desenvolvido pela SBN, de preferência a custo zero ou a baixo custo, com o apoio dos nossos parceiros. Nós temos muitos parceiros e contamos com esses parceiros, mas para chegar lá, nós contamos principalmente com o voto do nosso companheiro, que apoie a nossa gestão, que apoie a nossa chapa, que apoie a nossa candidatura à presidência da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Muito obrigado. Os 2 candidatos já realizaram suas considerações finais e ao meu lado, Dr. Marcos Wagner, que junto com a TV Nordestina, ele que preside a Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, ele coordenou o nosso debate e conclui agora com as suas considerações. A gente vê que foi um debate realmente muito rico, né? Queria agradecer aos colegas da comissão do debate também que nos deram fortaleza e nos deram segurança em realizar diante de todas as desconfianças e ver que não tem desconfiança nenhuma, né? Inclusive no final desse debate eu vou até revelar meu voto, tá certo? Vou revelar meu voto. O meu voto vai pela boa neurocirurgia, vai pelaquela neurocirurgia do regionalismo. A gente viu que essa palavra foi muito bem falada aqui, não é? Das sociedades regionais.
A gente encontra uma sociedade regional, como eu falei para vocês em algum momento, nessa época pós-Covid, praticamente inativa do ponto de vista presencial. Então, o apoio de uma SBN, seja a sociedade nordestina, a sociedade do Rio Grande do Sul, a do Centro-Oeste, do Brasil como um todo, isso vai nos dar força. Por quê? Nós estamos próximos do neurocirurgião. Nós estamos próximos daquele hospital que atende os pacientes mais carentes, que os neurocirurgiões muitas vezes não têm onde colocar paciente, não tem UTI, tá? E também andar junto com a política brasileira para buscar soluções reais. Acho que desde o começo a gente espera por melhorias, 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 e passa de gestão em gestão e continua mais do mesmo ou até pior. Então, muito obrigado a vocês por ter confiado, né, nesse debate, a TV Nordestina por ter nos cedido esse espaço, ao Edson, com seu profissionalismo, eu me senti muito seguro na sua presença aqui, em dominar tudo, ao Diego que está aí na técnica, e vamos em frente. A gente espera que, após os resultados dessa eleição, a gente seja maior e unidos, sem partido. O nosso partido maior é o da neurocirurgia, em resgatar o brilho que essa especialidade tem desde o momento que eu escolhi em ser, né? Então, muito obrigado. Doutor Marcos, doutor Arthur, doutor Wilker, por coincidência, há 70 dias eu perdi meu pai por um derrame cerebral. Por coincidência, eu sofri a dor de ter que conversar com um neurocirurgião. O sucesso de vocês é o sucesso do povo. Quando vocês conseguem realizar as suas atividades de forma positiva, a população agradece. As dificuldades são enfrentadas, toda a fantasia se cria em torno de vocês, mas vocês sabem aonde o sapato aperta. Nas mãos de vocês, a saúde do povo e o povo brasileiro tão sofrido. Por isso, desejamos aos dois candidatos sucesso. E o sucesso não é só na vitória, é na profissão, é na carreira. Sucesso à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, desejando que o candidato eleito ele possa conseguir transformar e melhorar a vida de cada um dos associados, porque melhorando os associados, com certeza irão melhorar a vida do povo brasileiro. Sucesso, muito obrigado, em nome da TV Nordestina, em nome do portal Página 1 PB. Estamos juntos, desejando aos dois candidatos que, no futuro, possam estar juntos, trabalhando em benefício da SBN. Obrigado a você que esteve conosco, sucesso, agradecendo a direção da TV Nordestina. Boa noite, fiquem com Deus.